Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Estas palavras do apóstolo Paulo não são apenas uma advertência distante no tempo, elas descrevem com precisão o cenário espiritual em que vivemos hoje. E, se olharmos honestamente ao redor, veremos que este tempo já chegou. Vivemos numa era em que a fé cristã é frequentemente moldada mais pelo desejo humano de conforto do que pela verdade imutável de Deus. Sermões são adaptados para agradar, não para confrontar, a cruz é suavizada, o pecado é relativizado e a santidade é apresentada como uma opção, não como uma necessidade. George Whitefield, pregador inflamado do grande avivamento, declarou: um cristianismo sem cruz é um cristianismo sem Cristo. E, no entanto, este é o retrato da fé moderna que se espalha em nossas igrejas e corações. A fé verdadeira, que a Bíblia apresenta, é viva, transformadora, e exige renúncia. Mas a fé moderna muitas vezes se apresenta como um meio de alcançar prosperidade, sucesso e bem-estar emocional. Essa versão distorcida promete céu sem arrependimento, graça sem santidade, Cristo sem senhorio. É uma fé que agrada ao homem, mas ofende a Deus. Whitefield pregava com lágrimas, implorando que seus ouvintes examinassem a si mesmos à luz das Escrituras. Ele sabia que o maior engano não era o ateísmo declarado, mas a falsa segurança de quem pensa estar salvo enquanto permanece morto em delitos e pecados. Hoje, essa falsa segurança é alimentada por mensagens que evitam a verdade dura do Evangelho. É hora de encarar a realidade. Se a nossa fé não nos leva a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir a Cristo, não é a fé que salva. E, enquanto essa ilusão não for exposta, multidões continuarão marchando, confortáveis e sorridentes, rumo a uma eternidade sem Deus. Nesta mensagem, vamos confrontar 7 mentiras que têm corrompido a fé cristã em nossos dias. Cada uma delas será exposta à luz da palavra e do testemunho de homens como George Whitefield, que ousaram dizer a verdade mesmo quando custava tudo. Prepare-se para ser desafiado, pois a liberdade está na verdade. O que veremos a seguir não é uma opinião humana, mas um chamado divino para abandonar a ilusão e voltar à fé que salva. A paisagem espiritual do cristianismo contemporâneo está marcada por um paradoxo preocupante: nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, tantos recursos para estudar e tantas oportunidades de proclamar o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão superficiais na prática da fé. As igrejas se enchem aos domingos. Os cultos são transmitidos ao vivo para o mundo todo, mas, em muitos casos, a mensagem pregada é desprovida de poder transformador. Em vez de confrontar o pecado e chamar ao arrependimento, ela busca apenas inspirar, motivar e confortar. George Whitefield enfrentou um cenário semelhante no século XVIII. Embora o contexto histórico fosse diferente, o problema essencial era o mesmo. Uma religiosidade morta, baseada em rituais e aparências, mas sem um novo nascimento. Ele via multidões frequentando igrejas, participando de liturgias, recitando credos, mas permanecendo espiritualmente mortas. Sua pregação inflamava porque cortava fundo. Ele não oferecia um cristianismo conveniente, mas a verdade nua e crua das Escrituras. Hoje, santidade e missão, muitos são ensinados a ver Deus como um meio de realizar seus sonhos. A teologia da prosperidade é um exemplo claro dessa distorção. Ela promete que a fé verdadeira sempre resultará em bênçãos materiais e saúde perfeita, mas ignora que o próprio Cristo não tinha onde reclinar a cabeça e que seus apóstolos sofreram perseguição, fome e prisões. Esse evangelho distorcido é atraente porque alimenta o ego, mas é mortal porque não prepara as pessoas para carregar a cruz. Além disso, a cultura digital trouxe consigo uma superficialidade sem precedentes. Mensagens curtas, recortes de versículos fora de contexto e frases de efeito substituem o estudo profundo da palavra. Sermões são moldados para se encaixar em 15 minutos, com ilustrações leves e nenhum peso doutrinário. A consequência é uma geração que conhece slogans cristãos, mas não conhece o Deus das Escrituras.
Outro sintoma da crise é a falta de discernimento espiritual, movimentos e práticas estranhas ao Evangelho. Muitas vezes com raízes no ocultismo ou no misticismo pagão, são incorporados ao culto cristão sob a desculpa de serem novas expressões da fé. Sem o filtro da palavra, qualquer novidade se torna aceitável, desde que produza emoção. Wittefield denunciaria tais práticas como enganosas e perigosas, pois afastam o coração da simplicidade de Cristo. A perda do senso de eternidade também é evidente. A pregação sobre céu e inferno, juízo e recompensa eterna, foi relegada ao esquecimento em muitos púlpitos. Fala-se muito sobre como melhorar a vida aqui e agora, mas quase nada sobre preparar-se para a eternidade. Isso gera cristãos que vivem como se este mundo fosse o destino final, investindo todas as suas forças em conquistas temporais. A consequência inevitável dessa fé centrada no homem é uma igreja fraca. Cristãos que não entendem o custo do discipulado desmoronam diante da adversidade. Quando chegam as provações, questionam o amor de Deus, pois foram ensinados que seguir a Cristo significa viver sem problemas. Essa ilusão destrói a perseverança e a esperança verdadeira. Wittefield alertava que a prova da fé não está na ausência de dificuldades, mas na presença de Cristo em meio a elas. Hoje, essa verdade precisa ser redescoberta. Precisamos entender que o Evangelho não é uma garantia de conforto terreno, mas a promessa de vida eterna e comunhão com Deus, mesmo através do sofrimento. A crise da fé moderna também se manifesta na omissão missionária. Muitos veem a vida cristã apenas como um caminho de autodesenvolvimento espiritual, esquecendo-se de que Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Uma fé que não se traduz em serviço, testemunho e proclamação do Evangelho é uma fé estéril. Wittefield viveu o oposto disso. Ele pregava nas ruas, nos campos, nas minas de carvão, indo ao encontro dos que nunca pisariam em uma igreja. Se compararmos o zelo dos primeiros cristãos, e mesmo dos pregadores do grande avivamento, com a apatia de grande parte do cristianismo atual, veremos o abismo que nos separa. Não é exagero dizer que a fé moderna, em muitos casos, foi domesticada. Tornou-se segura, respeitável e confortável, mas perdeu o fogo que a torna viva e irresistível. O problema, portanto, não é apenas teológico, mas também prático. Enquanto a mensagem do Evangelho for moldada para agradar o público, e não para agradar a Deus, estaremos formando discípulos frágeis, incapazes de suportar a perseguição ou de permanecer firmes diante da tentação. A igreja precisa urgentemente recuperar a ousadia de pregar a verdade inteira, mesmo que isso custe membros, recursos ou popularidade. No contexto atual, a missão de expor e corrigir essas distorções é urgente. Não se trata de nostalgia de um passado idealizado, mas de reconhecer que sem a base firme da palavra, toda a construção espiritual desaba. Precisamos voltar à mensagem que Jesus pregou, que os apóstolos proclamaram e que Wittefield, com paixão e coragem, anunciou: a necessidade absoluta de uma fé genuína, enraizada na graça e na obediência. À medida que avançamos nesta reflexão, veremos como essas distorções não são apenas erros inofensivos, mas armadilhas que afastam as pessoas da salvação. Vamos examinar, à luz das Escrituras e do testemunho histórico, quais são as falsas crenças que mais têm corrompido a fé moderna, e por que precisamos abandoná-las agora, antes que seja tarde demais. Quando falamos sobre a verdade da fé cristã, não podemos começar em outro lugar senão na própria palavra de Deus. Em João 3:3, Jesus declara a Nicodemos: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa afirmação não é simbólica, nem se refere a uma melhoria moral ou a uma decisão intelectual, trata-se de uma transformação radical operada pelo Espírito Santo. Nicodemos era um mestre da lei, respeitado e influente, conhecedor das Escrituras. No entanto, Jesus lhe disse que, mesmo com toda a sua religião e moralidade, ele precisava nascer de novo. Isso derruba um dos enganos mais comuns da fé moderna, a ideia de que boas obras, frequência à igreja ou conhecimento teológico são suficientes para a salvação. A base bíblica é clara: sem o novo nascimento, não há vida eterna.
George Whitefield pregava incessantemente sobre essa passagem. Convencido de que a regeneração espiritual era a necessidade suprema de cada pessoa. Ele dizia, não importa o quão moral, quão educado ou quão respeitado você seja. Se o seu coração não foi transformado pela graça de Deus, você está perdido. Sua convicção vinha de uma compreensão profunda da depravação humana, a verdade de que todos nascem separados de Deus e incapazes de se salvar por si mesmos. A Bíblia inteira confirma essa necessidade. Em Efésios 2:1, Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A fé moderna muitas vezes evita falar sobre essa morte espiritual, preferindo afirmar que o ser humano é basicamente bom e apenas precisa de orientação. Mas a Escritura é inflexível, sem Cristo. Estamos espiritualmente mortos, e mortos não podem reviver a si mesmos. É necessária uma obra sobrenatural, a regeneração. Whitefield entendia que essa obra é realizada pelo Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus. Ele pregava com intensidade porque sabia que somente a exposição fiel das Escrituras poderia ser o instrumento dessa transformação. Outro fundamento bíblico essencial está em Gálatas 1:6-9, onde Paulo repreende duramente os Gálatas por se desviarem para outro evangelho. A fé moderna. Ao suavizar as exigências de Cristo e ao enfatizar apenas benefícios terrenos, se aproxima perigosamente desse outro evangelho que Paulo condena. Whitefield ecoava esse alerta. Isso descreve perfeitamente o resultado da fé moderna baseada em emoções e promessas de conforto. Ela não resiste às provações. Whitefield usava essa parábola para divertir seus ouvintes a examinarem o solo de seus corações. Ele dizia que a evidência de uma fé verdadeira não está apenas na resposta imediata, mas na perseverança e no fruto produzido ao longo do tempo. Ele insistia que o novo nascimento produz uma mudança visível no caráter, nos desejos e nas prioridades. Do ponto de vista bíblico, essa mudança é descrita em 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A fé moderna frequentemente redefine essa novidade como uma simples melhora de hábitos ou um aumento de autoestima, mas Paulo está falando de uma recriação completa, obra exclusiva de Deus. Whitefield ilustrava essa verdade com histórias de conversões dramáticas durante suas pregações ao ar livre. Ele relatava mineiros de carvão que chegavam ao campo de pregação endurecidos pelo pecado e pelo sofrimento, mas saíam chorando, com rostos marcados pela poeira e pelas lágrimas, um sinal visível da obra invisível do Espírito. Além disso, a Escritura enfatiza que essa transformação não é opcional para alguns cristãos mais dedicados, mas obrigatória para todos. 1 Pedro 1:23 afirma, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Whitefield tomava esse versículo como um lembrete de que a palavra pregada com poder é o meio pelo qual Deus gera nova vida. Outro ponto central é que o novo nascimento sempre leva à obediência e à santidade. 1 João 3:9 declara, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso não significa perfeição sem pecado, mas uma mudança fundamental de direção. Whitefield era categórico, se a sua vida não reflete a santidade, é sinal de que você não nasceu de novo. Por mais ortodoxas que sejam as suas crenças, o fundamento bíblico também expõe a insuficiência da religiosidade externa. Em Mateus 23, Jesus denuncia os fariseus por sua hipocrisia, aparência de piedade por fora, mas corrupção por dentro. A fé moderna muitas vezes cai na mesma armadilha. Valorizando mais a imagem do que a realidade espiritual, Whitefield denunciava essa superficialidade, lembrando que Deus olha para o coração e não se impressiona com rituais vazios. Por fim, a base bíblica mostra que a fé genuína é inseparável da missão. O novo nascimento nos transforma para que possamos ser testemunhas de Cristo no mundo. Atos 1:8 declara que receberemos poder para ser testemunhas até os confins da terra. A fé moderna, quando centrada no indivíduo, falha nesse ponto. Whitefield, regenerado e inflamado pelo Espírito,
Não podia guardar essa mensagem para si, ele ia onde as almas estavam, mesmo que isso significasse enfrentar hostilidade e perseguição. Toda essa fundamentação bíblica e histórica nos conduz a uma conclusão clara: a fé moderna, quando desvinculada do novo nascimento, é uma caricatura do cristianismo. Pode ter a linguagem, os símbolos e até as práticas externas da fé, mas carece do poder transformador que vem do Espírito de Deus. Wittefield pregava como um homem que sabia que, sem essa verdade, os ouvintes poderiam aplaudi-lo, mas estariam caminhando para a perdição. À medida que seguimos para a próxima parte, vamos aplicar esses fundamentos à análise dos sinais de uma fé verdadeira e expor os enganos que têm levado muitos a viver com uma segurança falsa. O contraste entre a fé genuína e a fé moderna se tornará ainda mais evidente, e veremos que, assim como no tempo de Wittefield, a linha divisória não é apenas teórica, mas eternamente decisiva. Para compreender plenamente a gravidade da crise da fé moderna, precisamos identificar claramente as falsas crenças que têm moldado o cristianismo contemporâneo. Estas ideias não são apenas equívocos teológicos, são mentiras espirituais que desviam corações da verdade do Evangelho. Vamos examinar, à luz das Escrituras e do testemunho de George Wittefield, 7 mentiras que precisamos parar de acreditar agora. 1. A fé cristã garante prosperidade e conforto nesta vida. Esta é talvez a mentira mais difundida na igreja moderna. A teologia da prosperidade, com suas promessas de riqueza, saúde e sucesso, apresenta Deus como um servo das nossas ambições. Textos bíblicos são distorcidos para sustentar a ideia de que a fé é uma chave para abrir cofres celestiais e fechar portas de sofrimento. Mas Jesus disse claramente: no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. George Wittefield, longe de prometer uma vida confortável, pregava que seguir a Cristo significava entrar em um caminho estreito, repleto de provações. Ele alertava que muitos, ao buscar apenas bênçãos temporais, demonstravam não ter entendido o chamado do Evangelho. A verdadeira fé não é medida pela conta bancária, mas pela perseverança em Cristo, mesmo quando tudo falta. 2. Podemos seguir a Cristo sem renunciar a nada. A fé moderna frequentemente omite o custo do discipulado. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Negar a si mesmo implica abrir mão de desejos, hábitos e até relacionamentos que entram em conflito com a vontade de Deus. Wittefield pregava com insistência que a graça que salva é também a graça que transforma. Ele dizia: se a sua fé não o leva a abandonar o pecado, então não é a fé que vem de Deus. O cristianismo sem renúncia é uma ilusão perigosa, pois conforta o pecador sem curá-lo. 3. A fé verdadeira não exige padrões morais elevados. Vivemos numa era que relativiza a moralidade. Muitos acreditam que podem viver como quiserem, contanto que amem a Deus de alguma forma. Mas Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A obediência não é opcional, é a evidência de um coração transformado. Wittefield denunciava duramente o pecado tolerado dentro da igreja, lembrando que a santidade não é uma formalidade, mas a marca distintiva do povo de Deus. Ele sabia que sem padrões morais claros, a igreja perde sua autoridade e testemunho. 4. Podemos ter uma fé vibrante sem disciplina espiritual. A pressa e as distrações da vida moderna tornaram a oração e o estudo bíblico práticas negligenciadas. Muitos cristãos se contentam com um culto semanal, acreditando que isso é suficiente para sustentar sua vida espiritual. Mas Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, retirava-se frequentemente para orar. Lucas 5:16. Wittefield passava horas em comunhão com Deus antes de pregar a multidões. Ele sabia que sem disciplina espiritual, a fé se torna superficial e instável. A oração, o jejum e a meditação na palavra não são deveres áridos, mas o alimento da alma. 5. A igreja é apenas o prédio onde nos reunimos. Outro equívoco comum é confundir igreja com templo. O Novo Testamento é claro: a igreja é o corpo de Cristo,
formado por pessoas regeneradas, e não por paredes e estruturas. 1 Coríntios 12:27. Quando a comunhão se restringe ao espaço físico, perde-se a visão bíblica de ser igreja em todos os lugares. Wittefield pregava ao ar livre para lembrar que a presença de Deus não está limitada a um edifício. Ele incentivava os crentes a viverem como igreja em suas casas, locais de trabalho e comunidades, manifestando Cristo em todas as esferas da vida. 6. O pecado não traz consequências sérias. A banalização do pecado é uma marca da fé moderna. A graça de Deus é mal interpretada como permissão para continuar pecando. Mas Paulo escreve: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A graça não encobre um coração impenitente, ela o transforma para odiar o pecado e amar a justiça. Wittefield não tinha medo de falar sobre a gravidade do pecado. Ele sabia que minimizar o pecado é minimizar a cruz. Sem compreender o peso do pecado, nunca valorizaremos o preço pago por Cristo. 7. A vida cristã é sobre o que Deus pode fazer por mim. Este engano coloca o homem no centro e relega Deus a um papel de provedor de desejos. O Evangelho, porém, nos chama a viver para a glória de Deus, a servi-lo e a cumprir sua missão. Mateus 28:19-20. Wittefield vivia para pregar Cristo, não para buscar conforto pessoal. Ele enfrentou oposição feroz, viagens exaustivas e dificuldades constantes porque entendia que a vida cristã é serviço e sacrifício. Essas 7 mentiras, ainda que apresentadas de forma sedutora, são incompatíveis com a fé bíblica. Elas moldam um cristianismo falso, impotente para salvar e transformar. Para abandoná-las, precisamos não apenas reconhecê-las, mas substituí-las pela verdade revelada nas Escrituras. No restante desta sessão, vamos aprofundar cada uma dessas mentiras, examinando exemplos práticos. Fundamentos bíblicos e lições da vida e ministério de Wittefield. Assim, veremos não apenas o que está errado, mas como voltar ao caminho estreito que conduz à vida. Agora, vamos aprofundar cada uma das 7 mentiras, confrontando-as diretamente com a palavra de Deus e com o testemunho de Wittefield, para que possamos compreender não apenas o erro, mas também o caminho da restauração. 1. Prosperidade e conforto como direito de todo cristão. A mentira de que Deus deve garantir prosperidade material e ausência de problemas distorce a promessa bíblica de provisão. Filipenses 4:19 declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Note-se, necessidades, não caprichos. Wittefield via a vida cristã como um campo de batalha espiritual, não um parque de diversões. Ele pregava que, em vez de medir a fidelidade de Deus pelo conforto terreno, deveríamos medir pela presença constante dele, mesmo no sofrimento. 2. Discipulado sem renúncia. A mensagem moderna muitas vezes apaga a exigência de tomar a cruz. No entanto, Lucas 14:33 afirma: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Wittefield não suavizava essa verdade. Ele dizia que seguir a Cristo exigia abrir mão não apenas de pecados óbvios, mas também de ídolos ocultos do coração, como orgulho, vaidade e amor ao mundo. 3. A ausência de padrões morais claros. Em 1 Pedro 1:15-16, lemos: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é uma opção. É um mandamento. Wittefield confrontava sua geração dizendo que uma fé que não transforma o comportamento não é fé, é engano. Ele entendia que a santidade prática é fruto inevitável de um coração regenerado. 4. Fé sem disciplina espiritual. A fé viva cresce com práticas espirituais constantes. Josué 1:8 nos instrui a meditar na palavra, de dia e de noite. Wittefield, mesmo pregando múltiplas vezes ao dia, separava longos períodos para oração e estudo bíblico. Ele sabia que sem raízes profundas na comunhão com Deus, o crente seria facilmente derrubado pelas tempestades da vida. 5. Igreja como estrutura física. Hebreus 10.
24-25 nos lembra da importância de nos reunirmos para encorajar uns aos outros, mas a igreja vai muito além de paredes. Wittefield pregava nos campos, nos portos e nas ruas. Lembrando que onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo, Ele está presente. A fé moderna, ao reduzir igreja a um evento semanal, enfraquece o chamado bíblico para viver em comunidade todos os dias. 6. Pecado sem consequências. Provérbios 14:12 alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Wittefield dizia que tratar o pecado levianamente é zombar da cruz. Ele expunha pecados respeitáveis, como orgulho, ganância e frieza espiritual, com a mesma firmeza que denunciava vícios escandalosos. Para ele, todo pecado não confessado é um obstáculo mortal à comunhão com Deus. 7. Vida cristã centrada em si mesmo. O apóstolo Paulo declarou em Atos 20:24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Wittefield incorporou esse espírito de serviço sacrificial. Sua vida não girava em torno de seus interesses, mas em torno da missão de alcançar os perdidos. A fé moderna precisa recuperar essa perspectiva missionária. Aplicar a verdade à vida prática é mais do que identificar as mentiras. É necessário substituí-las pela verdade bíblica. Se a mentira diz que a fé garante prosperidade, a verdade é que podemos estar contentes em Cristo em qualquer circunstância. Como ensina Filipenses capítulo 4, versículos 11-13. Se a mentira afirma que é possível seguir a Cristo sem renúncia, a verdade é que o discipulado exige entrega total. Como declara Romanos capítulo 12, versículo 1. Se a mentira sugere que a fé dispensa padrões morais, a verdade é que a santidade é um chamado universal. Conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Se a mentira despreza a disciplina espiritual, a verdade é que permanecer em Cristo requer prática constante. Como está em João capítulo 15, versículo 5. Se a mentira reduz a igreja a um prédio, a verdade é que a igreja é um corpo vivo, como afirma Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Se a mentira afirma que o pecado não traz consequências, a verdade é que o pecado mata, mas o arrependimento restaura, como ensina 1 João capítulo 1, versículo 9. E se a mentira coloca a vida cristã no centro de si mesma, a verdade é que é necessário que Cristo cresça e que nós diminuamos, como declarou João capítulo 3, versículo 30. Wittefield insistia que aplicar a verdade é a prova real de que fomos regenerados. Ele dizia que a obediência perseverante é a assinatura do Espírito no coração humano. O exemplo de Wittefield como contraponto à fé moderna. Enquanto a fé moderna busca segurança, Wittefield buscava impacto eterno. Ele viajava milhares de quilômetros a cavalo, pregando a céu aberto sob chuva ou sol, enfrentando zombaria e violência. Tudo isso porque entendia que o Evangelho não é um convite ao conforto, mas uma convocação para a guerra espiritual. Seu zelo era alimentado pela convicção de que cada alma que ouvia a mensagem precisava decidir entre vida e morte eternas. Conclusão da sessão. Ao desmascarar essas 7 mentiras, vemos que a fé moderna, quando divorciada da verdade bíblica e da experiência do novo nascimento, é uma casca vazia. Pode parecer viva, mas está morta. A única esperança é voltar à palavra. Deixar que o Espírito Santo regenere o coração e viver segundo o padrão que Deus estabeleceu. À medida que avançamos, vamos considerar o que está em jogo quando a igreja abraça essas mentiras e recusa a verdade. As consequências não são apenas pessoais, mas eternas. E é sobre isso que falaremos na próxima sessão. Advertência das consequências. Quando a fé moderna substitui a fé bíblica, as consequências são inevitáveis e devastadoras, tanto nesta vida quanto na eternidade. A Escritura é clara. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Cada mentira que aceitamos, cada verdade que negligenciamos, produz frutos amargos.
A primeira e mais grave consequência é a perda da salvação eterna. Jesus advertiu em Mateus 7, 21-23 que muitos, no último dia, dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E ele lhes dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O perigo da fé moderna é criar uma sensação de segurança sem base real, um sentimento de que tudo está bem entre nós e Deus, enquanto nosso coração permanece longe dele. Wittefield chamava isso de o sono mortal da segurança falsa. A segunda consequência é a vida cristã estéril, sem fruto para o reino. Em João 15:06, Jesus diz que todo ramo que não permanecer em ele é lançado fora e seca. A fé moderna, centrada no eu, raramente produz fruto que permaneça. As prioridades se tornam temporais. E a missão de Cristo é negligenciada. Wittefield lamentava ver igrejas cheias aos domingos, mas vazias de impacto durante a semana. Outro efeito é a fragilidade diante das provações. Quando a fé é construída sobre promessas de conforto e prosperidade, qualquer crise se torna um terremoto espiritual, doença, perda financeira, perseguição. Tudo isso parece incompatível com a visão distorcida de Deus que foi ensinada. Como resultado, muitos abandonam a fé quando os ventos contrários sopram. Em contraste, a fé bíblica vê nas provações uma oportunidade para crescer e depender ainda mais de Cristo. Tiago 1:2-4. Há também a corrupção moral. Sem padrões claros de santidade, a igreja começa a se conformar ao mundo, perdendo seu caráter distinto. O sal perde o sabor, e a luz é colocada debaixo de um vaso. Mateus 5:13-16. Wittefield denunciava vigorosamente essa mundanização, lembrando que a igreja foi chamada para ser nação santa, povo adquirido, 1 Pedro 2:9, não para se misturar indistintamente com as trevas. A fé moderna também distorce o testemunho cristão diante do mundo. Quando incrédulos veem cristãos que falam de amor a Deus, mas vivem como todos os outros, concluem que a fé é irrelevante ou hipócrita. Isso endurece corações contra o Evangelho e dificulta a missão de outros que proclamam a verdade. Wittefield entendia que a vida do crente é um sermão vivo, e que uma conduta incoerente pode contradizer 1000 sermões pregados. Outro resultado trágico é a perda do senso de eternidade. Sem pregação sobre céu, inferno, juízo e glória, a igreja se torna míope, preocupada apenas com o presente. Wittefield pregava como um homem que via a eternidade diante de si. Ele dizia que, a cada sermão, imaginava ouvir o som do juízo final. Essa consciência dava urgência às suas palavras e moldava suas prioridades. A fé moderna, ao ignorar essa perspectiva, prepara pessoas para serem surpreendidas no dia de Cristo. As consequências também se estendem à próxima geração. Quando pais e líderes vivem uma fé diluída, passam adiante um evangelho enfraquecido. Crianças e jovens crescem sem conhecer a seriedade do pecado, a necessidade do arrependimento e a beleza da santidade. Wittefield advertia que cada geração precisa experimentar seu próprio avivamento. Não basta herdar tradições, é necessário nascer de novo. Do ponto de vista pastoral, a fé moderna cria igrejas frágeis e dependentes de entretenimento. Para manter as pessoas, líderes se sentem pressionados a oferecer novidades constantes, em vez de pregar a palavra com fidelidade. Isso produz congregações imaturas, incapazes de se alimentar sozinhas espiritualmente. Wittefield, ao contrário, pregava sermões longos, profundos e bíblicos, confiando que a palavra, não artifícios humanos, é o que sustenta a alma. Também não podemos ignorar o impacto eterno da rejeição da verdade. Cada vez que alguém ouve a verdade e a rejeita, endurece um pouco mais o coração. Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A fé moderna, ao evitar confrontar o pecado, contribui para esse endurecimento, pois não chama as pessoas à decisão radical que o Evangelho exige. Wittefield comparava isso a um médico que, vendo um paciente com doença mortal, se recusa a falar a verdade para não ofender. Ele dizia: melhor uma ferida que cura do que uma carícia que mata. A verdade pode doer, mas é a única que salva. Por fim,
a consequência mais dolorosa é que Cristo é desonrado. Quando a igreja vive para si mesma, busca seu próprio conforto e adota os valores do mundo, ela falha em refletir a glória de seu Senhor. O nome de Cristo é blasfemado entre os gentios. Romanos 2:24. Wittefield vivia para que Cristo fosse conhecido e amado, e via qualquer desvio desse propósito como traição ao Evangelho. Todas essas consequências nos levam a um ponto decisivo. Não podemos brincar com a fé. Não podemos tratar verdades eternas como opções de cardápio espiritual. A eternidade está em jogo. A fé moderna pode parecer atraente, mas é como um barco luxuoso com casco rachado, inevitavelmente afundará. A única solução é um retorno urgente à fé bíblica, centrada em Cristo, enraizada na palavra, marcada por arrependimento, santidade e missão. Isso exige coragem para rejeitar as distorções populares e humildade para submeter-se novamente ao senhorio de Jesus. Ao concluirmos esta sessão, a pergunta que fica é: o que faremos com este alerta? Ignorá-lo é escolher as consequências que descrevemos. Recebê-lo com fé é abrir-se para a obra regeneradora do Espírito. Na próxima parte, faremos um convite direto à resposta, chamando cada um a abandonar as mentiras, abraçar a verdade e experimentar a transformação que só o novo nascimento pode trazer. Convite à resposta. Chegamos ao momento em que a verdade já foi exposta, as mentiras desmascaradas e as consequências apresentadas com clareza. Agora, a palavra de Deus nos confronta com uma decisão que não pode ser adiada. Em Hebreus 3:15, lemos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a urgência do Evangelho. Não se trata de uma mensagem para ser apenas ouvida e admirada, mas para ser recebida e obedecida. George Whitefield pregava com esta convicção ardente. Ele não estava interessado em aplausos, mas em conversões genuínas. Seus sermões terminavam com um apelo claro: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele dizia que ouvir a verdade e não responder é como ver a porta da arca aberta e recusar-se a entrar antes que a chuva comece a cair. O convite que lhe faço agora não é para aderir a uma denominação ou aceitar um conjunto de regras humanas. É para se render totalmente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É para abandonar a falsa segurança da fé moderna e abraçar a fé viva que nasce de um coração regenerado. O caminho começa com arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir remorso por erros passados, é mudar de mente de direção, é afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Atos 3:19 declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sem arrependimento, não há perdão. Em seguida, é necessário crer em Cristo de todo o coração. Crer não é apenas aceitar fatos sobre ele, mas confiar plenamente em sua obra na cruz como única base para a sua salvação. Efésios 2:8-9 afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé verdadeira se lança nos braços de Cristo, sem reservas. Depois, vem a rendição diária. Jesus não é apenas o Salvador que nos livra da condenação, Ele é o Senhor que governa nossa vida. Isso significa obedecer a sua palavra, buscar sua presença em oração, cultivar santidade e viver em missão. Whitefield lembrava que a prova de que nascemos de novo é que amamos a Deus mais do que a nós mesmos, e que esse amor se expressa em obediência. Talvez você esteja percebendo que, até aqui, viveu uma fé superficial, baseada em emoções, tradições ou interesses pessoais. A boa notícia é que a graça de Deus está disponível agora. Ele não rejeita o coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17. Se você se humilhar diante dele, confessar seus pecados e pedir que o transforme, ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Este convite também é para aqueles que, embora já tenham experimentado o novo nascimento, se afastaram da verdade. A fé moderna pode ter enfraquecido seu zelo, diluído sua obediência e apagado seu testemunho. Hoje, o Espírito Santo chama de volta.
Apocalipse 2, 4, 5 diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Responder a este convite não é apenas uma questão individual. É também comunitária. Famílias, igrejas e ministérios precisam se alinhar novamente ao padrão bíblico. Líderes devem comprometer-se a pregar a verdade completa, mesmo quando ela confronta e ofende. Membros precisam buscar discipulado sério, em vez de entretenimento religioso. Não adie esta decisão. A procrastinação espiritual é uma das armas mais eficazes do inimigo. Ele sussurra: amanhã você se acerta com Deus. Mas Provérbios 27:1 nos adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Hoje é o dia aceitável. Agora é o tempo da salvação. 2 Coríntios 6:2. Talvez você esteja se perguntando: como eu começo? Comece onde está, com uma oração sincera. Fale com Deus como falaria com um amigo íntimo, mas com reverência a um rei. Confesse seus pecados, declare sua fé em Cristo e peça que Ele transforme seu coração. Depois, busque uma comunidade de fé fiel à palavra, onde você possa crescer, ser discipulado e servir. Whitefield dizia que uma conversão verdadeira é o começo de uma nova vida, não o fim de um evento emocional. Ele exortava os novos convertidos a se alimentarem diariamente da Escritura, a se reunirem com outros crentes e a viverem de forma santa e missionária. Hoje, você está diante de dois caminhos: o da fé moderna, confortável e estéril, e o da fé bíblica, exigente e frutífera. Um leva à morte, o outro, à vida eterna. A escolha é sua. Mas lembre-se, não escolher já é escolher, e, nesse caso, escolher permanecer na mentira é rejeitar a verdade que salva. Não permita que a mensagem de hoje se torne apenas mais uma lembrança passageira. Tome uma decisão diante de Deus agora mesmo. Volte-se para Cristo, abrace a verdade, abandone as mentiras e viva para a glória de Deus. Na próxima e última parte, vamos resumir esta jornada, reforçar o chamado e desafiar você a não apenas ouvir, mas agir, tornando-se um instrumento de Deus para restaurar a verdadeira fé em sua geração. Ao chegarmos ao final desta mensagem, precisamos reconhecer que o chamado de Cristo é radical, inegociável e urgente. A fé moderna, moldada para agradar ao homem, oferece atalhos, suaviza a cruz e promete coroas sem espinhos. Mas o Evangelho bíblico nos lembra que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7:14. George Whitefield, pregador inflamado do grande avivamento, não tinha medo de repetir, vez após vez: necessário vos é nascer de novo. Ele sabia que esta era a verdade central que sustentava todo o edifício da vida cristã. Sem novo nascimento, toda profissão de fé é vazia. Sem transformação pelo Espírito, toda prática religiosa é apenas ritual. Ao longo desta mensagem, expusemos as mentiras que têm corrompido a fé cristã, a promessa de prosperidade como garantia, o discipulado sem renúncia, a ausência de padrões morais, a negligência da disciplina espiritual, a visão da igreja como mera estrutura física, a banalização do pecado e a vida cristã centrada no eu. Também vimos as consequências inevitáveis de aceitar essas distorções: perda da salvação, esterilidade espiritual, fragilidade diante das provações, corrupção moral, mau testemunho, perda do senso de eternidade e desonra ao nome de Cristo. Mas a boa notícia é que o caminho da restauração está aberto. Deus, em sua graça, nos convida a abandonar as mentiras e a abraçar a verdade. Esse convite é para todos, para quem nunca nasceu de novo e para quem já experimentou essa obra, mas se afastou. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Não permita que esta mensagem se torne apenas mais um conteúdo consumido e esquecido. Hoje é o dia de examinar o seu coração. Pergunte-se: minha fé é bíblica ou moldada pelos padrões da fé moderna? Estou disposto a renunciar ao que for necessário para seguir a Cristo de verdade? O desafio que deixo é simples e profundo: escolha viver a fé que salva, que transforma,
que produz fruto para a glória de Deus. Rejeite o engano confortável e abrace a verdade que liberta, mesmo que ela o leve a caminhos difíceis. Pois é nesse caminho que encontraremos a presença constante do Senhor e a esperança da glória eterna. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe com familiares, amigos e irmãos em Cristo. Torne-se um instrumento para restaurar a verdadeira fé em sua comunidade. Inscreva-se. Mantenha-se firme no estudo da palavra e envolva-se ativamente na missão que Cristo nos confiou, fazer discípulos de todas as nações. Lembre-se, a fé não é sobre o que Deus pode fazer por você, mas sobre o que Ele quer fazer em você e através de você. Essa é a fé que Wittefield pregava, que os apóstolos viveram e que Cristo exige. Agora, a decisão está diante de você. Não adie. Viva a verdade hoje. E que, no último dia, possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23.